Voltamos com a resposta. Assinale a alternativa correta entre filosofia política e ciência política. Letra A. O plano do comportamento e da vida cotidiana apresenta a política mais primeira, no sentido da urgência e da ubiquidade. Não é? Essa política primeira significa que eu não faço nada se não tiver um encaminhamento político, se eu não saio do lugar para conquistar a própria sobrevivência. A política, ela está presente nessas ações. É uma política muito elementar, né? E ela é ubíqua, né? Então, ela está em todo lugar, né? Então, não tem como ter política no meu lado, meu vizinho, não ter política aqui na minha casa. Enfim, a gente vai perceber isso com a continuidade da discussão. Então, nesta altura da conversa, ainda tratando do fenômeno político, né, que é nosso tema, nosso foco todos os momentos, e já que começamos a tratar no primeiro bloco, é preciso fazer um exame, então, um pouco mais detido, dessas formas, não é? Ou normas, né, quando a gente estabelece a equivalência, do modo como a institucionalização dos poderes e da política acontecem. Ainda na trilha do Paul Claval, vamos tratar desses fundamentos ideológicos, quer dizer, a política também tem o ideário por trás, ela tem ideias, interesses, projetos de sociedade, enfim. Sempre haverá a necessidade de fazer essa leitura dos interesses por trás das ações. E ele vai examinando as ideologias, não é? Fala da reforma, da influência do próprio pensamento religioso no contrato que ele chama de metáfora ou mito fundador. Essa metáfora como sendo importantíssima, né? Desde o Thomas Hobbes, do John Locke, que a gente vai ver isso, vai ver as diferenças entre eles também, e que haveria uma influência religiosa muito grande, né? Tratando do igualitarismo, para que fosse todo mundo admitido nessa sociedade com as garantias que um contrato dá. Um contrato gigante, um contrato que a todos envolve e sob o qual nós nasceríamos já, nascer nessas sociedades, né, sob o contrato, nascer já é a assinatura do contrato. Então haveria um pacto divino. Então, no mito fundador do contrato, haveria esse pensamento religioso. O Paul Claval vai mostrar que isso evolui e que isso, ao ser tratado pelos filósofos, já caminha para uma imagem laica, né, desse pacto, não mais um impacto perante Deus, mas um impacto perante a própria sociedade, né? Quer dizer, o estado de natureza caminha assim para o estado de sociedade, e ele diz que tem um avanço, ele vai mostrar como né, assim, que essas filosofias vão despir as hierarquias religiosas tradicionais, né, mostrando que uma outra forma, mais racional de se pensar a política. Então não é mais nem transcendente e nem, né, que a autoridade não vai precisar mais desse reforço, dessa ancoragem divina nessas filosofias políticas, né? Ele faz um comentário, ele vai explicando isso em seu livro, Espaço e Poder, muito interessante. Então, no contrato, né, a partir dele, nós de novo voltamos para a ideia de unidade, né? Nós lembramos que a ideia de unidade está sempre presente e que as sínteses que são procuradas. Tanto quando falamos da política no nível cotidiano e institucional,
Quanto já falamos, né, deixamos claro que o neo-institucionalismo seria essa síntese desejada. Ver isso de um modo oposto, né, como oposição ou como síntese, é uma opção e envolve metodologias e disposições científicas. O Paulo Sérgio Pérez vai montar essa história das desavenças que culminam na síntese, né, entre os institucionalistas e os comportamentalistas, e ele vai mostrar que caminho histórico esse debate viveu, né? Enfim. E aí nós encontramos as crises, né? Então há uma crise profunda na explicação exclusiva da política, né? Dos fenômenos políticos. O comportamentalismo não resiste, né? A concepção comportamental não resiste aos testes em que são impostos. Então, não encontro todas as soluções nas decisões individuais. Esses mesmos testes, ou muito parecidos, ou similares, vão acontecer na própria economia, né? A economia clássica vai sofrer esses testes. E também, né, vão mostrar o desgaste que caminha para o fortalecimento da oposição, mas também para a síntese. Então, olhar, né, tanto do modo crítico, como olhando para os liberais clássicos, nós vamos perceber que, ora, os acontecimentos são interpretados como normais ou funcionais, e, ora, eles são tratados como problemáticos e tendo que ser reenquadrados, revistos e reformulados. Essa discussão política, então, ela vai sempre interferir na vida social e vai trazer esse peso político nas interpretações. Liberdade é uma ideia bastante presente em toda a interpretação política. Não dá para pensar, né, no ideal republicano sem ela, né? A própria noção e exercício da democracia requerem um pensamento sobre liberdade, não é? Preciso ser livre para exercer meu poder de cidadão. Cidadania é um exercício, né, de liberdade e poder. E os agentes todos, né, são portadores do destino de uma nação, por exemplo. Então, não é mais importante pensar a política no plano institucional ou no plano existencial. Importante é a unidade de ambos. Então, o contrato, ele nos ajuda, ele é um recurso, né? Embora seja muito interessante, ele é parcial, e o que ele ganha em didática, não é? O que eu ganho em marcação, em facilidade de comunicação, ele não traz todo o processo. Ele é um recurso importante, mas limitado. O contrato social, ou o grande acordo, né, de obrigações entre as partes, como diz Norberto Bobbio, é um princípio de legitimação das sociedades políticas, né? Então, numa sociedade que consegue equalizar suas diferenças um pouco mais, esse contrato vai ser bastante visível como distribuição de espaço, né, e poder e riqueza. Mas o autor desenvolve essa ideia demonstrando que de que modo os direitos nos contratos, né, no natural ou civil, desenrolam historicamente. Ele vai mostrar como é que essa história traz desigualdade, como é que ela também enfrenta problemas. E classificando grupos políticos presentes no jogo político da nação, né, no jogo que configura o próprio Estado Nacional,
nós trazemos agora algumas versões antropológicas dessa vida social. Né? O Licht é um aporte valioso para essa questão. Ele vai falar, né, sobre as classificações que nós fazemos de nós mesmos, né, as classificações sociais. Então, classificar é um ato de poder, né, classificar alguém, classificar grupos, classificar dentro, né, da dinâmica social é um ato de poder. Ele vai lembrar os museus coloniais, né, que enfileiravam objetos, classificavam, e ele vai preparar o caminho para uma analogia com as classificações contemporâneas, né, de melhores ou piores, enfim. E se Licht nos lembra desses perigos, né, de classificações instrumentalizadas, ou seja, que funcionam para a dominação, como evolucionista, o Anthony Giddens nos remete a um jogo, né? Vai falar da direita, da esquerda, enfim, que são outras classificações, enfim. O Licht, ele segue a linha crítica, né, que explicita intenções subjacentes, ou seja, eu classifico baseado em que intenções? Classifico baseado em que interesses, não é? Aí vamos identificando extrato de renda, posição social, existem os indicadores, como é que eu me posiciono com relação aos dados que eu uso para classificar. O Bobbio vai falar da atualidade de direita e esquerda, e o Robert Dahl, um clássico, né, um autor clássico da ciência política, ele vai mostrar que as classificações mais importantes são até clássicas, né? Ele vai falar da importância do Aristóteles e do Weber. Aristóteles é um classificador, é um sistematizador, ele é importantíssimo para todas as áreas do conhecimento, classificou em todas elas. O Weber o fez, né, sobre o poder, a dominação, trabalhou a ideia de liderança, enfim, e ele vai falar da tradição, das qualidades pessoais e vai falar também do nível da legalidade. Alguns, né, estudiosos, né, vão perceber que existe bastante problema no mundo de hoje, porque a quantidade de dados disponíveis, né, a quantidade disponível para o classificador, seja ele institucional, estatal, corporativo, enfim, ela é imensa, a quantidade de dados é imensa. O que não garante a fidelidade, né, do produto classificatório com a própria sociedade de que se trata. Então, as minhas classificações não necessariamente terão a ver com a sociedade que eu estou classificando. É um grande desafio, né? Repetindo aí o que Robert Dahl traz no seu clássico, ele vai falar, né, ele está preocupado com a explosão mesmo das informações desse nosso período informacional. Passemos, então, para uma interatividade. Assinale a alternativa correta sobre o contrato social. Letra A. O contrato social é uma figura jurídica que deve ser compreendida historicamente, pois se transformou de acordo com os contextos culturais. Letra B. Denominar as formas de contrato social de mitos é uma maneira de desacreditá-los, de não reconhecer algo de poder explicativo na realidade política. Letra C. A única maneira de explicar as associações humanas, ainda hoje, é pela via do contrato, como fizeram os pensadores da antiguidade. Letra D. As filosofias contratualistas baseiam-se em teorias econômicas, com vistas à manutenção da propriedade privada. Letra E. O contrato social é uma norma jurídica sem relação qualquer que seja com outras formas históricas. Já voltamos.